Boa noite, povo de Deus, povo abençoado. Aqui começa mais um programa Valendo de Deus com o seu pastor Rogério. Nessa noite nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome de Deus. Porém, Deus é bendito, Deus é quem faz acontecer. Tudo veio a existir pela palavra de Deus. Então nós temos que nos assegurar na palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus ela traz consistência, ela traz libertação e ela traz conquista ao povo que permanece firme sobre a palavra de Deus. Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e dá crédito à palavra de Deus, esses serão o melhor dessa terra, ou seja, eles irão comer o melhor da terra. Por quê? Porque tem procedência, e tudo aquilo que tem procedência tem firmeza. Tudo aquilo que tem o temor a Deus, esse vai ver a glória dele. Então nesta noite nós temos uma palavra em Salmos 32 que diz o seguinte, Salmo 32 a partir do versículo 5, que diz assim: confessei a ti os meus pecados, as minhas iniquidades, e não mais ocultei. E diz: confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a minha iniquidade, o meu pecado. Então Jesus ele perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Aqui o salmista falou que ele confessou os pecados a Deus e não o ocultou. Então Deus os perdoou. Então nós só somos escravos do pecado quando nós não confessamos a Deus o nosso pecado. Então todos vão pecar, todos vão errar, mas só que nós não somos escravos do pecado quando nós deixamos a prática do pecado e confessamos a Deus. E quando nós confessamos a Deus, então sim, Deus nos perdoa. Então Deus ele faz acontecer em nossa vida. Então nós não somos mais temente ao pecado, nós somos temente a Deus. Então todos vão errar, todos vão pecar, mas a nossa força está em Deus, a nossa força está na palavra de Deus. Então a cada dia que eu errar, a cada dia que eu viver pecando, então eu tenho a quem eu me confessar o meu pecado. E quando eu confesso o meu pecado, eu posso deixar aquela prática, eu posso deixar aquele erro. Mas quanto mais eu me oculto, quanto mais eu me guardo o pecado, mais fraco eu fico, mais sem força eu fico, mais sem esperança eu fico, mais atribulado eu fico. Então se eu quero ter paz, se eu quero ter vida, se eu quero ter esperança, eu devo confessar a Deus o meu pecado. Então quando eu confesso a Ele, eu tenho mais força a cada dia para me libertar do meu pecado, para libertar das coisas erradas que vêm me consumindo. A maioria deste povo está consumida pelo pecado, está consumida pelo erro, porque eles não confessam, porque eles não aceitam o que é errado, eles não aceitam, porque a soberba não deixa, né? Então Deus abomina o soberbo, mas Deus exalta, né, o que é humilde. Então todo que é humilde, ele vai ter procedência, ele vai chegar na onde ele quer chegar. Mas o soberbo não, o soberbo ele vive de fachada, é só de tempo em tempo. Ele floresce de tempo em tempo. Agora aquele que está firme em Deus, que é humilde, ele é como uma árvore plantada ao ribeirinho, que o ano todo ele floresce, o ano todo as folhas estão verdes, ao ano todo ele dá fruto. Por quê? Porque ele está firme em Deus. Então a nossa força não vem de nós mesmos, vem de Deus. Então quando nós reconhecemos e confessamos a Deus, nós estamos prontos para recomeçar novamente. Nós estamos prontos para dar uma nova partida, dar um novo rumo em nossas vidas. Mas enquanto nós não confessamos a Deus, enquanto nós achamos que somos os donos da razão, enquanto nós achamos que estamos corretos, que todo mundo está errado, mas nós estamos certos, aí o que acontece? Deus não pode fazer nada. Deus não pode mudar a minha história, Deus não pode mudar a sua história. Deus só pode mudar a sua história, Deus só pode mudar a sua vida se você vir confessar a Ele e deixar a prática do erro. E deixar o erro, né? Na verdade, porque a sabedoria, o conhecimento é o que traz libertação, é o que traz vida às pessoas. Porque sem o conhecimento, sem o aprendizado, você não pode ser liberto. Então, quando nós caminhamos no costume, aquilo ali é o certo, é o que eu aprendi, foi o que meu pai me ensinou, foi o que minha mãe ensinou, foi o que minha avó ensinou, foi o que meu irmão ensinou, foi o que meu tio ensinou. Então aquilo passa a ser certo, nós tomamos aquilo como uma coisa correta. Então as pessoas que são soberbas, eles jamais vai querer vir a receber uma disciplina, a receber uma correção,
a receber um novo aprendizado. Ele não vai querer. Por quê? Porque para ele está certo, para ele está correto. E o erro, a pessoa viver no erro, viver no pecado, se ele não confessar a Deus para deixar a prática do erro, o que acontece com ele? Ele cada dia mais ele vai se afundar. Cada dia mais ele vai se acabar. Ele vai se consumir. Porque o pecado consome. Porque o erro consome a pessoa, desgasta a pessoa. E você vê, as pessoas que estão no erro, as pessoas que estão fazendo tudo errado e estão dando tudo errado, elas só vivem de mau humor. Elas só vivem com raiva. Então elas têm raiva de tudo, elas têm raiva de todo mundo. Mas ela esquece que o culpado daquele erro, que o culpado daquele fracasso é ela mesma. Então você, meu irmão, você, minha irmã, nessa noite, você tem essa oportunidade de chegar até a Deus e confessar a Ele os seus pecados e poder deixar essa prática de erro e não ser mais escravo do pecado, mas sim ser um servo de Deus, ser um aprendiz da palavra de Deus. Porque quando eu sou um aprendiz da palavra de Deus, a cada dia eu me renovo, a cada dia eu aprendo algo novo. E quando eu vou aprendendo algo novo, aquilo vai me trazendo sabedoria, vai me trazendo conhecimento. Aí eu vou deixando aquele caminho errado, eu vou deixando aquilo que está trazendo a dor, o sofrimento a mim próprio. Então o corpo sofre quando a mente não pensa. Então quando a cabeça não pensa, seu corpo vai sofrer. Então nós não devemos pedir a Deus riqueza, dinheiro, nada disso. Nós pedimos pedir a Deus sabedoria. Porque com a sabedoria nós edifica qualquer coisa, qualquer situação. Nós nascemos para ser governo, nós nascemos para governar. Mas o que não deixa você governar? É o pecado. O pecado não deixa a gente governar. Então quando a gente esconde de Deus o pecado, o que acontece? Deus sabe do meu erro, Deus sabe dos meus fracassos, Deus sabe. Mas quando eu escondo de Deus, é como se eu tivesse não aceitando as coisas corretas que Deus fez. É como que se eu falasse assim, não, Deus, o Senhor fez tudo errado, se fosse eu ia fazer tudo diferente. Então isso, eu estou discriminando Deus, né? Então não estou aceitando Deus da maneira que Ele tem que ser aceitado. Então há sofrimento neste mundo, há pessoas que sofrem, há pessoas que passam prisão, porque devido à falta de conhecimento. Então a falta de conhecimento perece as pessoas perecem. A palavra diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então quando você não tem conhecimento, você leva gato por lebre. Então não adianta. Então nós devemos ter esse conhecimento. E o conhecimento do quê? Na palavra de Deus. Para que nós podemos ouvir a palavra de Deus, para que nós podemos aceitar a palavra de Deus, nós devemos confessar a Deus, né, os nossos pecados, os nossos erros. Aí sim Deus vai poder fazer alguma coisa. Deus vai poder nos representar. Porque nós pecamos, nós erramos por causa de quem? Porque o diabo que nos oferece. O erro é o diabo que nos ensina, né? O inferno ele está pronto para levar você para o mau caminho. Porque quando uma pessoa está no fundo do poço, ele não vai querer sair de lá, ele vai querer puxar você para o fundo de lá também. Porque quando eu estou no fundo do poço, eu não preciso de ninguém para me tirar do fundo do poço, eu preciso de mim mesmo. Então quem está no fundo do poço não precisa de ninguém jogar corda para ele mesmo vai se esforçar e vai sair de lá. Né? Então ele vai buscar ajuda em Deus, ele vai buscar força em Deus e vai sair do fundo do poço. Não precisa de ninguém lá dar a mão para ele. Porque se ele está lá dentro e não quer ninguém e não quer que Deus ajude ele, na verdade, você acha que ele vai querer que você ajude? Não vai. Então nós devemos sempre reconhecer as coisas de Deus. Nós devemos sempre estar perante o nosso Senhor Jesus. Nós devemos sempre caminhar com a palavra de Deus, andar com a palavra de Deus. As pessoas que não têm sabedoria, as pessoas ignorantes, as pessoas que são que não têm conhecimento de nada, eles zombam da palavra de Deus. Mas só que a palavra de Deus é vida, é conhecimento. A palavra de Deus, ela cada dia, ela faz que você se torne uma pessoa melhor. Cada dia mais você vem ser uma pessoa desinibida, você vem ser uma pessoa comunicativa, você vem ser uma pessoa representativa, você vem ser uma pessoa cada vez melhor. Porque a palavra de Deus traz isso, porque a palavra de Deus ela traz o quê? Ela traz sabedoria. Ela traz a sabedoria junto com o conhecimento. Então o que acontece? Aí isso vai fazer você se levantar na vida, vai fazer você se erguer na vida. Você vai ter um QI a mais, você vai ter, né, uma força a mais que muitos não têm.
Então, quando uma pessoa vem desconsiderar a palavra de Deus, é porque ela não confessou a Deus ainda. É porque ela não confessou os seus pecados. Ela não confessou os seus erros. Porque se ela resolver confessar os seus erros, confessar os seus pecados a Deus e deixar as práticas do erro, né? Porque a palavra faz nós deixar a prática do erro, porque através da sabedoria você vai se desgarrando daquilo. Aí o que acontece? A sua vida vai melhorar. Os seus caminhos vão melhorar. Mas só que neste mundo nós temos um inimigo das nossas almas. Nós temos os inimigos das nossas almas, que se chama Satanás, que se chama Lúcifer. Ele é o inimigo das nossas almas. Então o diabo não vai facilitar para ninguém passar, de jeito nenhum. Ele não vai. Por quê? Porque ele já foi condenado, porque ele já está derrotado. Você acha que ele vai facilitar para você passar? Não vai. Não, de maneira alguma. É aquilo, eu não posso, você também não vai. Então o diabo se alegra nisso. O diabo não quer a sua alma, não, para levar para o inferno, não. Ele quer ver você perdido, ele quer ver você distante de Deus. Porque no final dos tempos, quando vir, o diabo vai sofrer lá no inferno. E aqueles que foram condenados também vão sofrer. Não é o diabo que vai ser o governo lá do inferno, não. Ele vai sofrer também lá no inferno. Porque a gente sem Deus é só sofrimento, é só desespero. Então a pessoa que está sem Deus, ele está totalmente perdido. Eu nunca vi uma pessoa sem Deus dizer que está feliz, dizer que está alegre, dizer que está bem. Essa pessoa que sem Deus, ela sempre está de mau humor. Ela sempre está com raiva de tudo. Então ela sempre está decepcionada. Eu nunca vi uma pessoa sem Deus entrar num relacionamento e se dar bem. Entrar numa vida profissional e se dar bem. Não dá bem, gente. Não vai uma certa hora desanda tudo. Então a nossa confiança, a esperança nossa tem que ter em Deus. Então tudo que somos e tudo que fazemos é mérito de Deus, é a graça de Deus, porque Deus criou todo o universo. Tudo que viesse a existir foi pela graça e misericórdia de Deus. Então Deus fez tudo a existir. Então nós estamos aqui por causa de quê? Por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus. Então se nós alguma coisa é por causa de Deus. Então se eu entrego a minha vida para Deus, e se eu me oferto a Ele, ou se você se oferta a Deus, se você se confessa a Deus e deixa a prática do pecado, você não oculta nada de Deus, você confessa a Ele, o que acontece? Deus, Ele vai te libertar, Ele vai fazer você vencer. Ele traz a providência, né? Você não tem tanto desespero, você não carrega tanto um fardo pesado, porque você sabe, se tiver de acontecer, Deus vai prover, Deus vai fazer, porque minha confiança está em Deus, minha esperança está em Deus. Então Deus, ele não julga ninguém, Ele não condena ninguém. Deus ele quer que você aprenda e possa sair do mau caminho e possa viver uma nova vida, possa viver uma nova história, possa ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Deus quer que você viva bem. Deus não colocou ninguém aqui para sofrer. Deus não colocou ninguém aqui para ir para o inferno, de maneira alguma. Deus colocou todo mundo aqui para comer do bom e do melhor e para no final ir para o céu. Então colocou nós aqui para nós podermos ver a beleza dele, ver a grandeza dele. Agora, aqueles que não querem obedecer, aqueles que não querem confessar Ele como Deus, Ele não pode fazer nada. O diabo morava no céu, o diabo foi expulso. Por quê? Porque o diabo queria ser mais do que Deus. E muitos nessa terra quer ser mais do que Deus. Muitos se encantaram tanto com este mundo que esqueceram de ir atrás de quem foi que fez este mundo, de quem criou este mundo. Então, as pessoas adoram muito mais o mundo do que a Deus. Mas se você adorar mais o mundo do que a Deus, não tem como você ser salvo. Não tem como você chegar até a Deus. Então nós temos que deixar este mundo e vir atrás de quem fez esse mundo, quem construiu tudo isso, quem foi o autor por detrás disso, né? Então Deus, ele criou tudo, fez todo o universo, né? Em 6 dias ele criou tudo, no 7º ele descansou. Aí o que acontece? Deus criou o ser humano, porque Deus tinha criado tudo. Aí Deus olhou e falou assim: não, mas está faltando alguma coisa. Está faltando alguém para me adorar. E Ele fez o quê? Fez eu e fez você, para adorar Ele, para contemplar o poder dele. Mas o povo adora mais este mundo, adora mais as coisas desse mundo do que a Deus. Então nós devemos olhar, ver a perfeição que é este mundo e glorificar Deus, e exaltar Ele, falar: Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus criou tudo. Mas as pessoas não dão mérito a Deus, as pessoas desconsideram Deus, mas quem criou tudo foi Deus. Então como que eu vou desconsiderar Deus, sendo que foi Ele que fez tudo? Então Ele sabe aonde que está tudo, aonde tem tudo. Deus sabe quantos grãos de areia tem na praia, Deus sabe quantas estrelas tem no céu, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, Deus sabe de tudo, cara, não adianta não. Então se Deus sabe de tudo, como
como que eu não vou confiar? Como que eu não vou acreditar nesse Deus? Então, se eu confiar nele, acreditar nele, eu vou me dar bem, você vai se dar bem. Então, o quê? Vamos confessar a Deus e vamos deixar a prática do erro. Vamos deixar a prática, né, aquilo, na verdade, que tem nos enfraquecido, aquilo que tem nos colocado doente. Muita gente está doente, mas por quê? Porque não deixa, não abandona de jeito nenhum. Tem gente que fecha o coração, fecha a mente e não dá mérito a Deus. Por quê? Porque tem que ser humilde, porque nós temos que se humilhar na presença de Deus, e o soberbo não vai fazer isso. Não adianta, ele não vai, de maneira alguma, ele não vai confessar a Deus. Nunca, ele morre ali, mas ele não confessa a Deus. De tanto orgulho, de tanta soberba que ele tem no coração. Mas nós devemos abrir o nosso coração e confessar a Deus. Porque confessar a Deus não é momento, não é porque a pessoa é fraca, não é porque a pessoa é um coitado. Não, confessar a Deus é sinal de que você é forte, de que você é bem. Você entendeu? Então é assim que acontece. Agora, você já imaginou você pegar um livro e ler um livro e no livro não ter o autor, quem escreveu aquele livro? Que graça tem? Você pegar um livro, ler um livro e não tem um autor de quem escreveu aquele livro. Não tem graça nenhuma. Então, antes de qualquer pessoa, antes dele ler um livro, ele vai ali na introdução do livro e tal, vai saber quem foi que escreveu aquele livro e tudo e tal. Primeiro, para depois ele ler o livro. Primeiro ele vai procurar o autor que escreveu o livro, para depois ele ler o livro. Ninguém vai ler um livro para depois caçar o autor. Quem foi que fez esse livro? Quem escreveu esse livro? Não. Então as pessoas primeiro, eles procuram a introdução do livro primeiro. Vão procurar quem escreveu aquele livro, né? E qual é o sentido daquele livro, qual é a inspiração que aquele livro vai trazer para a minha vida. Então, em primeiro lugar, é isso aí. Então, já pensou? As pessoas estão perdidas por quê? Porque eles não querem procurar quem foi que criou este universo, quem fez esse universo. Eles não querem. Eles pensam que aconteceu por acontecer. Não, esse mundo aqui aconteceu por acontecer, mas não tem dono não. Mas tem um dono sim. Você tem um dono, sua alma tem um dono. E um dia você vai prestar conta a Deus. Um dia você vai prestar conta diante de Deus. Não adianta você fugir, não adianta você se esconder. Não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Enquanto tem vida, enquanto eu respiro, vou confessar a Deus. Vou falar com Ele. Vou entregar os meus caminhos a Ele. Né? E Deus não vai me rejeitar. Deus não vai me expulsar, Deus não vai zombar de mim, né? Então Deus vai me dar força cada dia mais e vai trazer a sabedoria à minha mente. E cada dia mais eu serei fortalecido. Assim você também vai ser fortalecido. Então a graça e a paz, e até o próximo programa, além de Deus, nós estaremos aqui para glorificar, exaltar e bendizer o nome de Deus. Vocês que estão aí do outro lado, que Deus abençoa. Que a paz de Deus esteja com cada um de vocês, independente a religião que você tem, independente da crença que você tem, que Deus te abençoa, porque Deus, Ele é maior do que tudo. Deus é maior do que esse universo. Deus é maior do que a religião. Deus é maior do que tudo nessa terra. Então não adianta. Deus é maior do que sua doença. Deus é maior do que a sua falta de dinheiro. Deus é maior do que tudo na sua vida. Deus é muito maior, muito, 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 muito. Então não tem como. Nós temos que confessar a Deus, sim. Nós temos que vir e deixar a prática do erro. Então que Deus te abençoe e até o próximo programa. Além de Deus, nós estaremos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Se nós estamos aqui, é graças a Deus. Nós estamos aqui, é mérito de Deus, não é mérito meu não. O mérito é de Deus, a honra é de Deus. Deus está aqui, porque outrora também eu precisava de confessar os meus pecados a Deus e eu não conseguia, porque tinha uma barreira muito grande entre eu e Deus, e essa barreira foi quebrada. O próprio Deus quebrou a barreira. E eu vim até a Ele e me humilhei perante a potente e poderosa mão dEle e reconheço hoje que Deus é o melhor que tem neste mundo. O melhor que tem neste mundo é Deus. Então se eu adorar a Deus, se eu me render a Deus, é questão de tempo de eu comer o melhor dessa terra. É questão de tempo de eu viver o melhor nessa terra. Porque quando eu estou bem comigo mesmo, nada pode dar errado. Nada pode dar errado. Até o pouquinho que você tem em sua casa, ele vai se transformar em muito. Talvez você não tenha nem nada, mas mesmo assim ainda se transforma. Porque você está bem com você mesmo. E quando você está bem, nada pode te parar. Então a graça e a paz, até o próximo programa.